Mateus 4, 18 a 25. Todos acharam? Então vamos lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos por estarmos perante o Senhor, por podermos ouvir a tua palavra. E sabemos, Pai, que a tua palavra sempre nos traz alento, alegria, entendimento, novidade de vida. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa, nessa hora, trazer realmente a tua revelação, a tua unção, através da ministração da tua palavra, que o Senhor nos abra o entendimento, e que o Senhor use a minha vida com toda a graça, sabedoria, em todo o fruto do Espírito Santo e também com toda a autoridade, para que debaixo do manto apostólico, debaixo de uma unção profética, nós possamos ministrar essa palavra, e ela possa fazer toda a diferença e produzir todo o resultado. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que quando Jesus chamou os 12, esse momento aqui é o momento do chamamento dos primeiros 12. Ele foi e chamou primeiro a Pedro e André, à beira do mar da Galiléia, 2 pescadores, e depois ele andou mais um pouquinho ao redor daquele mesmo lago, o lago de Genezaré, e chamou outros 2 irmãos, que eram Tiago e João, para serem seus discípulos, para serem posteriormente, futuramente, da sua equipe de 12. Então, quando ele os chamou, esse texto sinaliza que ele diz que transformaria aqueles homens em pescadores de homens. Eles eram pescadores de peixes, eles viviam da pesca no mar da Galileia, mas Deus disse que, Jesus disse a eles: vinde após mim e eu vos transformarei em pescadores de homens. Ou seja, ele disse: eu vou fazer de vocês evangelistas, ok? Então, uma coisa que é muito importante a gente ter sempre como foco dentro da visão, a gente ter como convicção interior, como líderes, como discípulos, é que os 12 de todas as gerações, aqui eu estou numa reunião que eu creio que todo mundo é 12, né? Todos aqui que estão aqui são 12, da primeira, da segunda ou da terceira geração. Se alguém não é 12, talvez é só porque não foi para a escola de líderes, ou o líder não se deu conta ainda de que precisa escolher essa pessoa, mas eu acho que isso deve ser muito raro, né? A maioria das pessoas que está aqui, a grande maioria, todos são 12. E os 12 de todas as gerações, eles devem estar convencidos de que a principal responsabilidade de um crente é o trabalho evangelístico. Ou seja, o que Jesus espera de cada um de nós, crentes? Não estamos nem falando de discípulos, nem de 12, nem de gente da igreja El Shaddai. O que Deus espera de qualquer filho dele, o que Jesus espera de qualquer pessoa que creu nele, que o aceitou como Senhor da sua vida, é que esse cristão ganhe outras vidas, que esse cristão seja um evangelista. Amém? Todos os 12 devem ter a unção para ganhar almas. Ou seja, todos devem ter esse foco de ganhar vidas. Esse é um desafio que deve ser gerado no nosso espírito de dentro para fora. Isso deve ser algo que realmente nos desafie de dentro para fora. Ou seja, que nós tenhamos isso como desejo pelo fato de querermos agradar a Deus. Amém? Então, todos os 12 devem ter essa unção para ganhar almas, para compartilhar seu testemunho, que é anunciar a mensagem da salvação. Primeiro a gente pode falar daquilo que Deus fez na nossa vida. Por isso que essa reunião, que é uma reunião de treinamento de líderes, começa com uma sessão de testemunhos. Por quê? Queridos, nós não podemos
ter dificuldade de anunciar o nosso testemunho, de falar daquilo que Deus fez na nossa vida. Principalmente se o Senhor fez coisas e tem feito coisas tão poderosas, tão maravilhosas, como curar uma lepra, como curar um familiar de câncer, né? Como nos salvar de uma vida terrível, como salvou a vida do Johnny. Vocês imaginam que era a vida desse moço antes de Jesus, né? Então isso é uma obra maravilhosa, isso aí é um grande feito, é um milagre, né? A salvação de uma pessoa assim. E todos nós temos que ter essa facilidade de fazermos bom uso do nosso testemunho. Eu entendo que quando você vem aqui, e você sobe aqui, você fica um pouquinho nervoso, porque as pessoas talvez não sejam treinadas para falar em público, e fica mais difícil ainda falar em público quando o público é uma multidão de líderes. Mas esse treinamento aqui é justamente para capacitar você a ser um evangelista depois, porque se você vier aqui falar diante de uma multidão de líderes, depois você vai falar desse testemunho, você vai pregar a palavra diante de qualquer pessoa. Quem recebe aí? Então dá um aplauso a Jesus. Uma das coisas que a gente precisa para poder ser um evangelista é romper definitivamente com a timidez. Você não pode ter vergonha de Jesus, nem vergonha de falar dele. Se você tem uma limitação, acha que a sua voz não é bonita, acha que você é rouca igual a Constância, não tem importância. Deus não se como é que fala? Não se limita por isso, né? Deus usa a voz rouca, Ele usa a voz grossa, Ele usa a voz fina, Ele usa a voz de taquara rachada, Ele usa qualquer voz que se disponha a falar das grandezas que Ele tem feito na vida da pessoa. Amém? Então, todos os 12 devem fazer isso. Saber que o desejo de Deus é que eles sejam evangelistas a nível pessoal, que Deus espera que nós sejamos frutíferos, que nós ganhemos almas, porque Jesus disse, venham após mim, andem comigo, creiam no meu poder, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu vou fazer de vocês evangelistas. Amém? É Deus quem vai te capacitar, mas você precisa desejar isso no seu coração, você precisa saber que esse é o seu chamado em Cristo. Todos os 12 devem não só anunciar, não só pregar, dar o seu testemunho, compartilhar o seu testemunho, mas devem também anunciar a mensagem da salvação. Que é o quê? Você dizer para as pessoas que Cristo morreu por elas, que Cristo deu a vida para que elas fossem perdoadas. Então, existe perdão para os seus pecados. Esses erros que você está cometendo, eles podem ser perdoados por Deus. Você pode ter uma outra vida. Às vezes um amigo de trabalho vem compartilhar, vem confessar, vem procurar um confidente, um amigo, dizendo, eu estou traindo minha esposa, e eu estou me sentindo muito mal com isso, duro que agora eu não estou conseguindo sair desse processo, eu estou envolvido emocionalmente, como é que eu faço? É a hora de você ministrar a palavra para essa pessoa, é a hora de você ajudar essa pessoa, né? Às vezes pode ser uma mulher que está vindo confessar alguma coisa, a rebeldia dela com seu marido, a dificuldade de relacionamento que ela está tendo com o marido, com os filhos. E essa é a hora da gente falar da obra da cruz, que é uma resposta suficiente para a solução de todo e qualquer problema. Cristo morreu para que você fosse perdoado dos seus pecados, e Ele ressuscitou para que você recebesse o dom da vida eterna, para que você pudesse ter comunhão com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai não só te dar a certeza de que o Senhor te perdoou, como Ele vai te ajudar a não errar mais, né? Então a gente tem que ter essa palavra nos lábios, esse testemunho do que Deus fez conosco, e esse esclarecimento do que Deus pode fazer com as pessoas. Uma das coisas que a gente precisa aprender a fazer na vida cristã é explicar os benefícios da fé, né? Porque às vezes as pessoas olham para a gente, você é evangélico, mas não sabe o que isso representa, né? Na vida, na nossa vida. Então é preciso dizer, eu não sou meramente um frequentador de igreja, eu não sou uma pessoa só que
que tem compromisso com a igreja ou que tem trabalho na igreja. Não, eu tenho paz, eu sou feliz. Jesus me curou, Jesus fez isso, Jesus restaurou minha família. Jesus, ele faz essas coisas, né? Quando vem aquela polêmica sobre dízimo, é ter a clareza, a objetividade, a autoridade de explicar para a pessoa: peraí, eu não dou o dízimo porque eu sou alienado, eu dou o dízimo porque isso representa colocar toda a minha vida material, meu trabalho, minha profissão, o fruto das minhas mãos, sob a proteção de Deus. Uma pessoa que dizima, ela não é roubada. Uma pessoa que dizima, ela não vai viver ataques do mal que vão fazer ela perder dinheiro, que vão fazer ela fazer maus negócios, que vão trazer enfermidades, calamidades sobre a vida da pessoa. Então é preciso a gente falar os benefícios de andar com Deus. É preciso esclarecer as pessoas do que representa a vida, o estilo de vida que nós temos. Amém? E sempre essa mensagem da salvação. Cristo morreu por você e também ressuscitou para que você tenha a vida eterna, né? Na visão M12, cada membro da igreja deve ser um ganhador de almas. Vamos repetir isso? Diga comigo, na visão M12, cada pessoa da igreja deve ser um ganhador de almas. Porque eu estou na visão M12, Deus quer que eu seja pessoalmente um evangelista, um ganhador de almas. Amém. Em nome de Jesus. Se os 12 e os 144 não forem ganhadores de vidas, as demais gerações não se formam. Amém? Não tem como se formar as outras gerações se a chama do amor pelas vidas, se a unção evangelística morrer nessas gerações que estão aqui. Como é que nós vamos chegar à terceira ou à quarta geração? Se cada pessoa que está aqui não tiver esse dom de ganhar vidas. Então essa visão é uma visão falsa. Ela é uma visão que não se cumpre. Ela é um sonho utópico. Mas ela não é, não. Ela é uma visão de Deus. Ele é um sonho divino. E ela vai se transformar numa realidade. Porque Deus vai te dar uma unção poderosa de ganhar vidas, de consolidá-las, de discipulá-las e de enviá-las. Quem recebe aí? Então diga amém e dê um aplauso ao Senhor Jesus. Para se fazer uma grande pescaria, é preciso lançar redes. E para se fazer uma grande colheita, é preciso lançar sementes. Não é verdade? Como é que esses pescadores aqui que Jesus chamou para ser seus discípulos faziam? Jogavam lá algumas iscas na água, jogavam um pouco de comida lá, farelo de pão, farinha de mandioca, atraíam os peixes, depois vinham com os barcos, um barco do lado do outro, e jogavam a rede. E aí aquelas redes, né? A comida atraía os peixes e aí as redes ficavam cheias de peixes. Da mesma forma, para a gente poder colher, fazer uma grande colheita, é preciso lançar sementes. Então, para que um 12 tenha êxito no evangelismo, para que alguém ganhe vidas, para que alguém faça uma colheita de vidas, a primeira semente a ser lançada é a semente da oração. Entenda isso, ganhar vidas depende de uma atitude de oração. Se você quer ganhar vidas, se você quer ser um pescador de homens e de mulheres, conforme Jesus falou aqui, você precisa aprender a orar por isso, né? E isso representa o quê? São 5 tipos de semente que eu vou falar que precisam ser lançadas para que o evangelismo dê fruto, o evangelismo gere uma colheita de vidas. A primeira é a oração. É clamarmos a Deus pelas almas cativas, oprimidas, perdidas e quebrantadas. Isaías capítulo 61 diz: o Espírito do Senhor Deus me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, para pôr em liberdade os algemados, para libertar os cativos, os oprimidos. Então esse texto, ele nos dá o endereço. Esse texto nos mostra qual é o alvo de Deus. Qual é o alvo de Deus? Os cativos, os oprimidos, os quebrantados,
os perdidos. Foi para salvar essas pessoas que Jesus veio. Amém? Jesus veio para salvar quem estava mal. Eu não sei você, mas eu estava mal quando ele me achou. Quando ele me resgatou, eu estava acabado, eu estava muito mal, né? E nós precisamos aprender a orar especificamente por essas almas cativas, oprimidas, perdidas, quebrantadas, ok? Que estão sem luz. Orar pelos que choram. Nós precisamos pedir a Deus também que amarre o valente, amarre o maligno e liberte as vidas das garras da morte, do inferno e do diabo. São 3 principados que prendem as pessoas. Às vezes você convida uma pessoa para ir na célula, ela quer ir, ela fala até que ela vai. E ela não está mentindo não, ela está querendo mesmo ir. Mas só que ela espiritualmente ela está presa. Ela quer ir, mas chega na última hora, ela fica impedida de ir. Por quê? Porque ela está espiritualmente presa. Se você pudesse ver um raio-x, você ia ver uma corrente espiritual prendendo essa pessoa. Que corrente é essa? É a corrente do pecado. É o laço de iniquidade. São as cordas da impiedade, que a palavra diz lá no livro de Isaías. Amém? Então, nós precisamos pedir isso, que Deus prenda o inimigo, quebre essas cadeias, quebre essas correntes, as cordas da iniquidade, né? As amarras da impiedade, e que o Espírito Santo traga as pessoas pelo agir dos anjos. Senhor, envia anjos para que venham pessoas para a minha célula. Que os anjos do Senhor estejam amarrando a Satanás, libertando as vidas do poder da morte, do diabo, do poder do inferno, porque as pessoas estão presas no inferno, as pessoas estão presas pelo maligno, as pessoas estão presas pelo espírito da morte, e que essas pessoas sejam libertas, e que os teus anjos tragam essas pessoas do norte, do sul, do leste e do oeste. Amém? Para junto de nós. Você está pedindo que as pessoas venham até você, você está pedindo que as pessoas venham para a sua célula, que elas venham onde você está. Nós precisamos pedir a Deus também que nos dê a oportunidade de anunciarmos a palavra a eles e que o Senhor lhes abra o entendimento. Amém? Por exemplo, esse evento evangelístico aí, as pessoas estão naquele ambiente ali. E as pessoas, elas estão com a mente delas entenebrecida, com o espírito, né, embriagado espiritualmente pelo pecado. O que precisa pedir? Senhor, derrama a tua unção sobre a vida dessas pessoas que vão ser evangelizadas hoje. Quebra todo o jugo do mal sobre a vida delas. Dá a elas entendimento espiritual, dá a elas visão espiritual, para que elas ouçam a tua palavra com ouvidos espirituais, com olhos espirituais, elas vejam o teu reino. E muitas pessoas vão entender a palavra, vão receber a palavra no coração e vão aceitar Jesus como o Senhor da vida deles. Amém? A segunda semente é a semente do relacionamento. A Bíblia diz que a igreja de Atos era uma igreja dada aos relacionamentos. Amém? A igreja de Atos é um modelo para nós. Atos dos Apóstolos. E quero que você abra comigo aí em Atos 2. Atos 2, 46 e 47. Isso aqui é só reforçando estratégias no ganhar, tá bom, queridos? Para que as nossas células tenham sempre vidas novas, e tendo vidas novas, elas tenham sempre alegria. Se faltarem as vidas novas, se não tiver a presença dos novos convertidos, o trabalho das células pode ficar mecânico, repetitivo e enfadonho, sem graça, fica uma coisa sem alegria. Mas se os novos estiverem presentes, vai ser sempre um derramar de unção e de alegria. Amém? Atos 2, 46 e 47. Veja, vamos ver aí o que está escrito. Está escrito assim, ó. Diariamente, está falando dos 12, perseveravam unânimes no templo. Olha, nosso relógio de oração aí. Perseveravam unânimes, quer dizer assim, os 12 estavam orando.
a palavra perseverar dá muita clareza que eles não só estavam perseverando na questão da presença, como eles estavam perseverando na oração. Por quê? Porque o templo era considerado um lugar de oração. Ok? Naqueles dias. Diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, qual era o estilo de vida dessa igreja aqui? Era uma igreja onde tinha comunhão, as pessoas gostavam de estar juntas, não é? Elas expressavam alegria. Que alegria? Essa alegria que a gente tem, né? De conhecer a Deus, de saber quanto Deus é bom, quantas coisas Deus faz na nossa vida, e a gente não pode nunca perder a alegria da nossa salvação, e não podemos deixar de compartilhar com alegria as coisas boas, as coisas maravilhosas que Deus faz conosco e que Ele é para nós, ok? Então, eles tinham comunhão, eles gostavam de estar juntos, eles eram pessoas tratadas na alma a ponto de gostar de se relacionar. Havia neles simplicidade no aceitar as pessoas. Tomavam as suas refeições com singeleza de coração, significa assim: todo mundo era bem recebido, todo mundo era bem aceito, não importava se a pessoa estava bem vestida ou mal vestida, se era um nobre ou se era uma pessoa menos favorecida, se era uma pessoa culta, importante ou não, todos eram recebidos da mesma forma, sempre com aquela mesma simplicidade, com aquela mesma alegria, ok? E contavam com a simpatia de todo o povo. Ou seja, isso aqui é uma coisa importante na questão dos relacionamentos. Nós precisamos ser um povo curado de alma, tratado na alma, graças a Deus pelo encontro, pelo reencontro, pelos processos todos da visão, que nos fortalece o espírito, que nos cura a alma e que nos dá a capacidade de sorrirmos. Nós precisamos ser esse povo simpático, esse povo que tem alegria de viver e que expressa essa simpatia para as outras pessoas. Amém? Sempre sermos polidos, sermos educados, sermos receptivos, aprendemos a fazer festa para as pessoas que chegam na célula, né? Podemos ser reverentes, podemos ser organizados, mas a célula não pode ser uma coisa soturna, a célula não pode parecer um velório, nenhuma reunião religiosa, aquela coisa parada, aquela coisa tão séria. Não, a gente precisa festejar, celebrar quando as pessoas chegam, fazer festa. Ô, querido, que bom que você veio e tal, pular no pescoço da pessoa, né? Por favor, senta aqui, vou te servir um suco, tal, aquele negócio, tal, né? Por quê? Porque era assim que esse povo aqui vivia. Havia uma propensão, uma inclinação para o relacionamento com os de fora. Eles não só viviam assim entre eles, como também eles agregavam nessa comunhão pessoas de fora. Às vezes a gente perde o foco do evangelismo porque a gente fica acostumado só a se relacionar com crentes. Não pode, queridos. Se a gente fizer isso, a gente está ficando religioso. A gente está perdendo o interesse, a comunhão, o interesse e a compaixão pelos perdidos. Amém? Quando a gente vai convidar alguém para ir na nossa casa, a gente tem que ter, principalmente se a gente está em condição de evangelizar alguém, se a gente tem uma célula, se a gente quer ganhar almas, a gente precisa convidar pessoas que ainda não conhecem Jesus para estar conosco, para vir na nossa casa, tentar aproximar essas pessoas de nós e, consequentemente, de Deus. Não se esqueça que você é, em todo o tempo, representante legítimo do Senhor na terra. Quem se aproximar de você, se aproximou de Jesus. Amém? Então, não se afaste você das pessoas, muito pelo contrário, traga elas para perto de você. Amém? Relacionamento com os de fora. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Porque eles viviam nessa comunhão, nesse relacionamento,
comendo juntos, fazendo as coisas juntos, com alegria, com simplicidade, no aceitar as pessoas, e principalmente as pessoas de fora. Através desse mover, através desse estilo de vida, as pessoas iam sendo acrescentadas. Amém? Ou seja, esse texto, para mim, ele significa assim, que não era uma coisa forçada, que eles não tinham que ficar se esforçando demais para que chegassem pessoas novas. As pessoas vinham atraídas pelo mover de Deus por causa do estilo de vida deles. Amém? De oração, de comunhão, de alegria, de simplicidade, de simpatia com essas pessoas de fora. Ok? A terceira semente é a semente da palavra, que é semeada quando nós damos testemunhos do que Deus fez conosco e quando nós anunciamos a salvação que há em Jesus, pregando o arrependimento e também ensinando princípios. Olha o que está escrito aqui em Atos 4, 29. Diz assim, ó, volta lá, é na outra folha, na outra página, antes da que você leu agora. Atos 4, 29. Diz assim, perdão, não falei que é antes, mas não é na mesma folha. Atos 4, 29. E agora, Senhor, olha para as ameaças. Os 12 estavam sendo ameaçados pelas autoridades da cidade. E agora, Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Amém? Então, veja bem, o nosso testemunho, aquilo que Deus fez na sua vida, é uma arma poderosa. E é muito difícil a gente dar o testemunho sem a gente citar um versículo. Se a gente falar de alguma parte da palavra de Deus, que foi o que embasou aquele feito de Deus, né? Eu, por exemplo, por 2 vezes já fui dar testemunho lá na igreja de Vinhedo, quando tem lá as reuniões evangelísticas, as reuniões com o objetivo de ganhar vidas. Eu conto o meu testemunho, eu estou falando daquilo que Jesus fez na minha vida. Mas é inevitável que eu, que sou um homem da palavra, um homem que leio a palavra, que me alimento da palavra, que conheço a palavra, que tenho a palavra guardada dentro de mim, no meu espírito, ao contar meu testemunho, não vou citar versículos. Então, a nossa pregação tem que ser essa daí. A palavra tem que estar dentro de nós, naturalmente, pelo fato de você ouvi-la, pelo fato de você estar sempre se alimentando da palavra, de você ler a Bíblia, de você vir à igreja, escutar ministrações. Nós lidamos com a palavra constantemente nas células. Uma coisa que não falta nessa igreja El Shaddai é a palavra. Então, à medida em que a gente estiver testemunhando, à medida que a gente estiver no assunto de Jesus com as pessoas, nós vamos não só testemunhar, como nós vamos pregar. E é a semente da palavra que produz na vida das pessoas a salvação. Amém? Queridos, acendeu uma luz dentro de mim quando a pessoa que estava tentando me convidar para ir a um jantar evangelístico falou assim para mim, eu vou te apresentar uma pessoa especialista em fazer milagres. Eu falei, quem é essa pessoa? Ele falou assim, Jesus Cristo vivo. Quando ele falou Jesus Cristo vivo, ele estava falando da ressurreição. Ele estava falando da palavra de Deus. E essa palavra, essa simples palavra, Jesus Cristo vivo, entrou no meu espírito e me fez nascer de novo. Eu criei que Jesus era o Filho de Deus, eu criei que Jesus estava vivo, e eu falei, bom, já que se Jesus está vivo, eu vou correr para Ele, porque eu já corri atrás de tanta gente e eu não consegui nada do que eu precisava, então eu demorei para ir atrás de Jesus. Como é que eu fui me esquecer de Jesus? Eu pensei comigo naquele dia. Mas foi essa palavra que produziu vida no meu espírito, que virou uma chave dentro de mim, né? E a partir dali começou um processo onde eu fui levado ao evento e ali eu aceitei Jesus, eu confessei Jesus como Senhor da minha vida. Amém? Então, nós precisamos fazer isso. Anunciarmos, darmos o nosso testemunho, anunciarmos a salvação que há em Jesus, pregarmos o arrependimento, né? Às vezes temos coragem de confrontarmos pessoas, falando
de que coisas que elas estão fazendo vão prejudicá-las, vão separá-las de Deus. A gente não vai ter só palavra boa para as pessoas, palavra assim de, tá maravilhoso, você é uma bênção, tá tudo bom, todos os caminhos levam a Deus. Não. Às vezes a gente quer, né? A nossa alma assim quer enfeitar o pavão, né? Quer falar, não, tá tudo certo, tal. E não pode ser assim, nós temos que falar às vezes mais firmemente à medida que o Espírito nos direcione a isso. Firmemente que eu quero dizer, não, peraí, não é assim. A visão de Deus não é essa, né? A visão de Deus é que se você não perdoar, você também não vai poder ser perdoado. Às vezes você encontra uma pessoa da sua família muito magoada. Você precisa entrar num ponto que está prendendo a vida da pessoa, para libertá-la daquilo. Amém? Não se esqueça que quando João Batista chegou, ele chegou pregando arrependimento. Quando Jesus se apresentou, depois da pregação de João Batista, a primeira fala de Jesus, se você ler aqui no livro de Mateus, é: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Então, nós vamos ser usados por Deus para pregarmos o arrependimento para as pessoas também. E ensinar os princípios, que é aquilo que eu já ilustrei, dizendo que existem benefícios em se viver segundo a palavra de Deus, né? Então, você saber extrair o benefício, cada benefício que a palavra de Deus nos apresenta e transmitir isso às pessoas, ensinar as pessoas, o poder da oração, o princípio de dizimar, o de ofertar, o que isso produz na sua vida e todas as coisas que o Espírito te der na hora. A gente nisso aí depende muito de Deus, quando está diante de uma pessoa. À medida que a conversa vai se desenrolando, o Espírito Santo vai se movendo e vai nos ensinando a conversar com a pessoa, ok? Um dia, o Espírito Santo disse ao apóstolo Pedro: não se preocupe com o que você vai ter que falar diante das autoridades, porque naquela hora o Espírito de Deus vai dar a você as palavras e colocá-las na sua boca, ok? Então vamos lá. A quarta semente é a semente do amor. A primeira semente é o quê? Oração. A segunda é relacionamento. A terceira é a palavra. A quarta é a semente do amor. Porque a palavra entrou no coração da pessoa e já começou a produzir efeito. Eu me lembro que essa pessoa que me evangelizou era um diretor do Banco Banespa na época. Ele me convidou para ir ao jantar e ele falou assim: eu quero que você vá ao jantar comigo, que lá vai fazer muito bem para você e tal. E aí ele disse, não, eu falei, mas quanto custa esse jantar? Eu estava abatido, debilitado em todos os sentidos, até no financeiro. E ele falou assim, não se preocupa não, eu vou pagar o jantar para você. Então ele investiu na minha vida, ele já demonstrou amor naquela atitude, não só de me convidar para o jantar, como de pagar o jantar para mim. E aquilo me tocou, aquilo marcou em mim. Eu falei, puxa, que atitude boa, né? Uma atitude reconhecida como de amor por mim. As pessoas que chegam às células ou ao templo, elas chegam muito carentes de amor. Amém? O mundo é carente de amor. E o amor, ele se traduz, primeiro, nessa coisa da gente fazer festa para as pessoas. As pessoas no mundo, elas são desprezadas, elas são maltratadas, elas são rejeitadas, inferiorizadas. E quando você honra uma pessoa, quando você trata bem uma pessoa, quando você põe aquela pessoa em destaque na sua célula, chegou uma pessoa nova, você apresenta para as outras, você se alegra de dizer, né, na frente das outras pessoas, olha que bom, tal pessoa chegou, olha, ela veio hoje, a gente estava orando por ela, ela veio. Aquilo mexe com a estrutura da pessoa, a pessoa já se quebranta no coração com aquele carinho que ela está recebendo. Eu nunca me esqueço de uma coisa, sabe que eu aceitei Jesus na Donep e eu fui levado ao batismo
as águas do batismo pelo Espírito Santo. Era um batismo que tinha da Igreja Renascer, num sítio bem distante, lá escondido no meio do mato, lá em Itapecerica da Serra. Eu nunca tinha ido naquele lugar. E assim, o Espírito Santo me acordou 6 horas da manhã, num sábado, e falou: você vai para o batismo. Acho que era a oração da igreja, né? Eu sabia que era mais ou menos lá em Itapecerica, não sabia direito como é que chegava lá. E eu acordei, tomei banho, me vesti, depois peguei a roupa do batismo e tal, e fui para esse sítio em Itapecerica, e fui procurando, cheguei lá, entrei lá, tinha uma estrada, né? Tinha uma referência de uma estrada, eu entrei, comecei a perguntar, fui perguntando, quando eu vi eu estava no sítio do batismo, que era um lugar muito bonito, com piscina, com tudo. Mas, queridos, pensa numa pessoa arrasada, pensa numa pessoa emocionalmente abalada, triste, me sentindo sozinho. Eu estava sendo levado mesmo pelo Espírito de Deus, né? Vai lá se batizar. E eu lembro que eu estava na fila do batismo, deram a roupinha lá para todo mundo se vestiu de anjo lá, né? Com aquelas batinhas lá. E eu estava na fila. E quem que era a pastora da igreja? Era a bispa Sônia Hernandes. E numa igreja tão grande como aquela, eu estava ali naquela fila, e de repente a bispa Sônia virou para trás e me viu na fila. Eu tinha acabado de chegar na igreja. É lógico que ela me conhecia, porque a pessoa que me evangelizou era amiga dela. Então a gente já tinha estado junto na casa desse meu pai na fé, com os apóstolos, com o Estevão e com a Sônia, que naquela época não eram apóstolos, eles eram só pastores. Então ela, quando me viu na fila, ela lembrou de mim. E eu lembro como se fosse hoje. Ela fez uma festa para mim. Ela falou: Fábio, você está aqui, eu não acredito. Você veio para cá, você veio para o batismo. E ela se mostrou muito alegre. E aquilo tocou profundamente meu coração. Aquilo me consolidou. E ali, depois daquele dia, eu fiquei na igreja. Então, o amor, ele é aquilo que consolida as pessoas numa célula. É aquilo que, no primeiro momento, é festa, mas no segundo momento se traduz em atenção, né? Eu já vi, por exemplo, no final das células, já frequentei células da igreja, e vejo assim que às vezes, no final das células, se comete um erro. Os crentes, os que já são da parte da célula, eles ficam tudo conversando na hora da comunhão e largam os novos que chegaram pela primeira vez sozinhos num canto da sala. Isso está totalmente errado. Isso faz parte dessa nossa religiosidade, ficar só entre nós. Não pode. Uma pessoa que foi trazida pela primeira vez, ela tem que ser a prioridade, ela tem que ser assistida com amor, com atenção, com alegria, né? Então, o primeiro aspecto é a festa, depois é a atenção, e depois é interesse pelas necessidades da pessoa. Ouvir um pouquinho os problemas da pessoa, dar um pouco de atenção. Se não for no mesmo dia da célula, porque também não é bom terminar as células muito tarde, ligar para a pessoa depois, dizer: a senhora gostou? Ontem a senhora queria falar comigo, não foi possível, eu estou ligando, porque a senhora parece que queria pedir uma oração, a senhora estava com um problema. É uma atitude consolidadora, expressando amor, mostrando para as pessoas que aquelas pessoas são importantes para nós. Amém? E depois de feito esse processo, né, das pessoas se sentirem amadas, com festa, com atenção, com a possibilidade de serem ouvidas, a gente acompanhar aquela pessoa, mostrando o tempo todo que ela é importante para nós. Amém? Às vezes a gente desfoca o evangelismo e quer ganhar um monte de gente de uma vez, e no fim não ganha ninguém, porque ganha muitos, mas não consolida ninguém. É melhor você focar numa pessoa que Deus te deu como o seu fruto fiel, como o seu 1+1, e cuidar daquela pessoa com amor, com atenção, consolidando devagarinho, como um filho, até que aquela pessoa esteja firmada e possa andar com as suas próprias pernas. Isso é mais eficaz. Por quê? Porque, mas apóstolo, se eu ganhei 3, se eu focar em um só, não vou perder as outras pessoas. Aparentemente é uma perda de velocidade,
ou de quantidade, né, de resultado, não é. Se você consolidar bem uma pessoa, aquela pessoa vai ficar e você vai depois ter resultado de multiplicação através daquela pessoa, porque uma pessoa bem consolidada, ela traz outras. Às vezes, uma pessoa que você ganha, ela traz uma família inteira. Ela traz 10, ela traz 15. Amém? Então, é importante a gente fazer isso. Cada pessoa ganha, precisa ser contatada por telefone. Aqui são os processos da consolidação que estão sendo relembrados, né? E esclarecidos para aqueles que são novos na igreja. Cada pessoa que é ganha, precisa ser contatada por telefone em 24 horas. Naquela semana ela deve ser contatada de novo pessoalmente e continuamente ela deve ser acompanhada até que esteja firmada na comunhão com Deus. Ou seja, até o momento que aquela pessoa já aprendeu. Vai para a célula sozinha, porque já foi ao encontro, já vem para os cultos de domingo. E tem uns que necessitam de um esforço de consolidação muito grande. Mas tem outras pessoas que elas são autoconsolidáveis. Elas se autoconsolidam. Por quê? Porque Deus põe uma sede muito grande no coração dessas pessoas e elas simplesmente vêm, elas se apegam à presença de Deus, elas se apegam à palavra. Eu quero dizer para você uma coisa, por incrível que pareça, tem gente que vem no templo e assiste o culto todo domingo e não vai em célula, não. Sabia disso? Por quê? Porque a pessoa se agarrou em Jesus, que a pessoa está se alimentando da palavra, e é lógico que depois a gente precisa pegar essa pessoa e ajudar ela a entrar no estilo de vida celular, para ela poder pertencer a uma célula, para ela poder ser doce de alguém. Mas há pessoas que elas se consolidam dessa maneira. E a quinta e última semente é a semente do poder. Amém? Vamos recapitular de novo? Oração, relacionamento, palavra, amor, que se traduz em atenção, em festa, em cuidado, em valorização. E a última é a do poder, que representa o quê? A eficácia da oração, o poder do Espírito Santo, que está descrito aqui em Atos 30. Olha o que está escrito aqui. Olha a oração dos 12. Agora, Senhor, versículo 29. Olha para as ameaças e concede que os teus servos anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Então, veja bem. Eles estavam pregando a palavra. Agora, olha o versículo 30. Enquanto o Senhor, eles estão falando com o Espírito Santo. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. Então preste atenção. O apóstolo Paulo, que faz parte dessa igreja apostólica aqui, né? Foi o último e o maior dos apóstolos levantados naquele momento. Ele fala que o evangelho não é só persuasão de palavras, mas é demonstração de espírito e de poder. Ou seja, as pessoas não estão só vindo em busca de palavras de amor ou de consolo ou de explicação das coisas. Elas precisam ver a manifestação de poder. É preciso haver, na vida das pessoas que chegam, uma libertação, uma cura física. E a gente precisa se exercitar no orar para que Deus possa fazer os milagres. Ok? Então, o que é a semente do poder? É a eficácia da oração, o poder do Espírito Santo para realizar sinais, prodígios, maravilhas e milagres, que também consolidarão a fé das pessoas. Amém? Uma pessoa que vem e ela é liberta de um vício, rapidamente, por uma oração que alguém teve a ousadia de fazer, a fé de fazer, aquilo ela fica muito consolidada, porque ela fala, meu Deus, eu fumei a vida inteira. Aí uma oração me libertou. A gente precisa entender isso. E às vezes a gente fala assim, não, fica tranquilo, eu vou mandar você para o encontro, porque acho que a pessoa só vai ser liberta o dia que ela chegar lá no encontro. Não, é você orar pelos problemas que as pessoas te apresentarem. Qualquer situação que as pessoas te apresentarem, você vai falar, vamos orar, que Deus vai fazer algo. E esse algo que Deus faz, às vezes é um milagre que consolida aquela pessoa para sempre. Amém? Então, todos devem buscar de forma individual
a unção para gerar seus próprios discípulos, que representa ganhar pessoas que não conheciam a Jesus e não crentes de outra igreja. Amém? O nosso alvo não são os crentes de outra igreja. Há muitos crentes de outras igrejas feridos e decepcionados, que com amor nós receberemos. Ou seja, virão pessoas que inclusive vão ter uma outra experiência na vida delas, que é entenderem o que é um ministério, aprenderem esse processo de ganhar vidas, coisas que elas não fizeram em outros lugares porque não lhes foi dado o ensino, a oportunidade. Esse não era o foco daquela igreja onde a pessoa estava. Mas o nosso alvo não são os cristãos de outras igrejas. O nosso alvo são os que ainda não nasceram de novo. São os cativos, os oprimidos, os quebrantados, os que estão no engano das religiões, são os espíritas, os budistas, os ateus, graças a Deus, né? Que estão por aí, os que estão nas religiões da maconha, do crack, né? Da prostituição. São esses aí o nosso alvo, e é por esses que nós devemos orar. Apesar de o evangelismo ser pessoal, também devemos desenvolvê-lo em equipe. Amém? O trabalho, algumas nuances de evangelismo. Você pode ganhar uma pessoa assim no seu ambiente de trabalho. É evangelismo pessoal, é aquela amiga que você gosta, e você vai desenvolvendo relacionamento com essa pessoa e vai falando de Jesus para ela, derrama amor, planta a semente da palavra no coração dela, vai ministrando, vai falando sobre a igreja, vai falando sobre a célula, e essa pessoa aceita Jesus. É o evangelismo individual. Todos devem se desenvolver nisso. Todos devem desejar isso no coração. Cada um deve desatar o seu ministério ganhando a sua primeira vida. Cada um que está aqui hoje, faz assim para mim. Isso, fala assim: eu vou ganhar o meu próprio discípulo. Não será um crente de outra igreja. Vai ser alguém que ainda não nasceu de novo. Em nome de Jesus. Diga assim: Senhor, me dá condição de ganhar alguém que ainda não nasceu de novo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então esse é o evangelismo pessoal, é você que vai ganhar. Agora, o segundo aspecto, por exemplo, trabalho em duplas do Família Feliz. É uma forma de ganhar. Quero pedir a todos os líderes de geração, não desprezem esse mover. Preparem bons discípulos, enviem bons discípulos das células para fazer Família Feliz. Porque esse projeto é maravilhoso, esse projeto é respaldado pelo poder de Deus. Amém? Os casais que não têm célula, vai atrás de fazer uma família feliz. Amém? Se prepara bem, siga todos os detalhes lá da apostila e vá, porque é um projeto muito eficaz. Para vocês terem uma ideia, discípulos apóstolos 12 do apóstolo René estão fazendo família feliz lá em Manaus. Pegaram a apostila e levaram para fazer lá. Amém? Isso por quê? Porque eles olharam, avaliaram e viram que é um projeto muito bom. O apóstolo Canuto Couto, lá de Manaus, está fazendo família feliz. Vários apóstolos do Brasil fazendo família feliz. Os apóstolos do Japão. O apóstolo lá, Daniel de Recife, me pediu para mandar o projeto Família Feliz. Muitos apóstolos aqui da Regional Grande São Paulo estão tendo muito crescimento na igreja por causa do trabalho do Família Feliz. Que é o quê? Um trabalho de evangelismo em dupla. A dupla entra numa casa e não ganha uma vida, ganha logo uma família de uma vez. Mas precisa se preparar bem, com oração, com jejum, seguir bem os detalhes lá da apostila, tudo dá certo, ok? O trabalho, o segundo aspecto, além do evangelismo pessoal, o trabalho das duplas. O trabalho de ganhar através das células, com jejum e oração. Quando a célula se faz uma equipe e ela é coordenada pelo líder, o líder fala assim: ó, gente, a nossa célula está precisando ganhar vidas. Vamos orar e jejuar por isso?
E aí, depois desse jejum e dessa oração, começam a se convidar vidas, começa a se orar por pessoas especificamente. Essas pessoas vêm para as células, porque o jejum quebra as cadeias e a oração traz as pessoas. Ok? Então, a gente pode ganhar individualmente, pode ganhar nas duplas do Família Feliz, pode ganhar através das células. Outra forma de ganhar vidas em equipe: um chá, um almoço, um jantar evangelístico realizado pela sua equipe de 12, pela geração. Amém? Pega os 12, vamos fazer um almoço. Prepara isso espiritualmente. Precisa ter um tempo, uma campanha de jejum e de oração. Porque não adianta, se você não jejuar e não orar pela salvação de pessoas, você só vai fazer um evento de comunhão com comida. As pessoas vão ficar ali, vão gostar, vão se sentir bem, vão ser tratadas com amor, vão comer bastante, mas não vão ser tocadas no espírito. Quando você ora e jejua, você entra no mundo espiritual. Você quebra o jugo do maligno. Você toca no espírito das pessoas e elas são salvas. Amém? E você pode o quê? Fazer isso. Um churrasco. Faz um churrasco evangelístico. Mas antes do churrasco, jejum e oração. Primeiro renuncia à carne, depois cai na carne. Amém? Faz 7 dias de jejum e 1 de carne. Aí nesse dia você manda brasa, tira o atraso, né? Só que aí nesse dia, porque houve jejum e oração, porque hoje houve uma preparação espiritual, o que vai acontecer? Vidas vão ser realmente tocadas. Prepara-se durante um período de jejum e oração, o evento, distribui-se convites e no dia do evento escolhe-se um bom testemunho, um testemunho forte para alcançar o coração dos convidados. Ok? E o último sistema, que é só revisando estratégias aqui, o trabalho das redes, que não deve ser visto apenas como um elemento de edificação dos que fazem parte da igreja. Por exemplo, a rede de mulheres não é só para ter um bom testemunho para as mulheres, não é só para ter uma palavra poderosa aqui da apóstola Esther para as mulheres. Não, toda a rede de mulheres, a rede de empresários, a rede de crianças, a rede RIR, tem que ser uma rede evangelística. Porque o que é o trabalho de rede? É a força dos 144, coordenados pelos 12, trazendo um monte de gente junto consigo. Amém? Que é um trabalho de corpo, é um trabalho de rede. Então, é possível que muita gente numa rede, 300, 400 mulheres, vão conseguir trazer no bojo, vão trazer junto consigo 40 mulheres para ouvirem de Jesus pela primeira vez. E qual é o processo numa rede? E nesse aspecto eu peço ajuda principalmente para os empresários, né? Os que vão na rede de empresários. A pessoa que você levou, você precisa fazer esse processo de consolidação bem feitinho. No dia seguinte que uma pessoa foi na rede de empresários, ligar para ela. Você gostou? O que você achou? O que faltou? O que não faltou? Né? Se não der em 24 horas, em 48 horas. Naquela semana mesmo, falar assim, se você gostou, a gente quando liga uma pessoa, a gente percebe se a pessoa gostou ou não pelo jeito dela falar. Antes de você ligar, ora pela pessoa. E aí convida ela para ir na célula. Por quê? Porque o relacionamento precisa continuar. Não pode criar um espaço muito grande entre o dia que a pessoa aceitou Jesus para ela ir de novo na rede só daqui a um mês. Uma mulher que aceitou Jesus na rede agora, ela não pode voltar na igreja só daqui 30 dias, porque nesses 30 dias vai ser muito tempo para o inimigo roubar a semente da palavra, roubar a fé da pessoa, tirar a pessoa do caminho, levando ela para outro tipo de motivação ou envolvimento. Entende? Ok? Então vamos lá. O trabalho das redes, que não deve ser visto apenas como elemento de edificação dos que fazem parte da igreja, mas como um trabalho de colheita de novas vidas, que serão depois consolidadas nas células, nos cultos, por quem as convidou. Preste atenção, que se a pessoa foi convidada por você e ela atendeu o seu convite, é porque ela te ama, porque ela te respeita, porque ela crê no que você fala. Então a pessoa mais indicada para cuidar dessa pessoa é você mesmo. Amém? Se você cuidar dela com zelo, ela será um fruto que vai